Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus. A gente agradece a essa graça tão maravilhosa na nossa vida, o despertar do amanhã e também o despertar com Deus. Que a nossa vida seja sempre repleta da Tua presença, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor, ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Que a bênção de Deus caia sobre nós todos os dias. Diante das nossas lutas diárias, diante das nossas provações, diante de tantas dificuldades, caminhar com o Senhor é realmente aderir à presença dele no nosso coração. E uma oração que fala com a alma é uma oração que fala em espírito e verdade. É aquela oração que adentra dentro de você, reconhecendo o teu eu, colocando para Deus a presença dele, é a diferença na tua vida. E é justamente isso que nós vamos estar falando hoje. Hoje nós estamos dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, onde nós estamos falando sobre a alma e, diante da alma, a oração e a alma. Esta unidade, onde que nós estamos diante do nosso Deus, que ele nos une à presença dele. O Catecismo, no parágrafo 2703, vai estar falando assim: essa necessidade corresponde também a uma exigência divina. Então, nosso Deus exige algo de nós muito bom. E essa exigência é boa. E qual é a exigência? Deus procura adoradores em espírito e verdade. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, assim, o que significa adorar em espírito e verdade? Não se limita ao exterior, só no superficial. Vem do coração. É uma oração sincera, fala a verdade de si mesmo e tem essa experiência interior. Então, diante da verdade é conhecer o verdadeiro Deus através da sua palavra. Então, em espírito, porque o nosso Deus é espírito, então quando nós nos unimos a adorar em espírito, é que nós nos unimos ao momento do interiorizar, no momento da nossa alma se colocar na purificação. De que forma? A humildade, tirando o orgulho, porque a pessoa orgulhosa, irmão, ela não consegue achar erro em si. Ela não consegue identificar o pecado. Ou quando ela identifica o pecado, ela acha uma desculpa para o pecado. Por exemplo, eu adulterei porque a minha esposa não quis ter relacionamento comigo. Ah, mas e qual é o motivo desse não querer ter um relacionamento? Tem a necessidade de eu adulterar? Tem a necessidade de eu trair? Não. Ela tem algum problema, alguma enfermidade? Tem alguma dificuldade na parte espiritual? Está com algum problema? Será que eu tenho a razão? Diante da razão, qual que é a correção? Qual que é o agir neste momento? Não seria a hora de você abrir teu coração, falar com Deus e entrar neste momento de oração, na luta ali? De que forma? Olhando para dentro de si. Que quando o problema está junto conosco, nós temos que nos fortalecer no amor de Deus e que este amor de Deus venha transformar o nosso coração e as pessoas que estão perto de nós vão transformando também. De que forma? O mal não está em mim, certo? O mal não está em mim. Você já ouviu aquela frase assim? Por que você trata bem quem te trata mal? Porque o mal não está em mim. Então, se eu trato bem as pessoas, porque eu estou preenchida desse momento com Deus. E que forma que é? Eu sou aquela pessoa que está cheia do mover de Deus. Eu estou vivendo uma adoração em espírito e verdade. Porque o meu Deus é o centro do meu coração, é a minha vida. E quando eu converso com o meu Senhor, sabendo que Ele está presente, lá no mover do meu coração, quando você fecha os olhos, por isso que quando a gente fala assim, fecha teus olhos para esse momento de oração,
É o teu momento com Deus. Aí você vê a pessoa assim, arregala mal os olhos, né? Fica olhando o que vai acontecer. A pessoa não quer interiorizar. Então, interiorizar, se colocar no seu eu, fechar seus olhos, buscar a imagem do Senhor, buscar o mover, né, de Deus na sua vida, é deixar ter esse momento com Deus. E pega a sua palavra lá em João capítulo 4, no versículo 23 ao 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Palavras da salvação. Irmãos, um mover bem simples para nós. A nossa humanidade precisa ser purificada diante da nossa alma e do nosso corpo. Então nós temos um corpo e temos uma alma, como nós vimos esses dias. E o nosso Deus que é espírito. Mas na unidade de Deus com a humanidade, o mover, o verbo se faz carne, habita no meio de nós, Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, então nós vamos adorar em espírito e verdade. Então adorando a Jesus, adorando tudo que Jesus tocou, adorando a humanidade de Cristo. Que jeito que é adorar? É você olhar para Ele, contemplar e trazer para a sua vida. É você olhar para a vida de Jesus, a palavra dele, conhecendo a verdade e trazendo para a minha vida. Aí eu adoro o meu Senhor em espírito e verdade, porque eu me uno a Cristo no mover de Deus. Por isso, vamos agradecer a Deus nesse momento, por esse ensinamento que traz para nós o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e verdade, aquele que se une a Cristo, alma e corpo, purificação, o querer de Deus na minha vida, a palavra de Deus vivida, proclamada, agida na ação do meu coração, tirando orgulho, olhando sempre para mim, pedindo para Deus que o mover do Espírito Santo haja no meu coração, identificando todo o mal e detalhe, renunciando a ele. Se não pode fazer isso que Deus não quer, não vou fazer. Aquele que faz sabendo que Deus não quer, aí, meu irmão, é um destino cruel, né? Porque é um destino muito cruel, porque é a ausência de Deus na vida dele. É o inferno. Então, o inferno, a ausência de Deus. Tem pessoas que já estão vivendo aqui e não conseguem enxergar o mover de Deus, que é maravilhoso, e prefere a ação maligna, abraçando as causas erradas, abraçando o pecado. Por isso, vamos rezar pedindo que o nosso Senhor haja em nós, diante da nossa alma, diante do nosso coração, com uma oração hoje colocada para Deus, a nossa alma. Senhor, eu coloco diante de Ti o meu coração, coloco todo o meu agir, diante da minha família, diante dos meus filhos, da minha esposa. Eu quero pedir uma coisa muito boa, Senhor, ser um pai exemplar, ser um pai, ser um esposo que busque a convivência do amor junto contigo. Senhor, eu estou pedindo uma coisa boa e eu desejo isso ardentemente no meu coração. Ser um pai, ser um esposo que leve aos meus filhos e à minha esposa o verdadeiro ser um homem de Deus. Ser puro, ser verdadeiro com os meus. Peço perdão por aqueles pecados que eu cometi, que até hoje, Senhor, tem reflexos deles ainda dentro da minha família. Mas eu creio que diante de todo o mal, o bem é o que vencerá. O mal não vencerá o bem. Por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti o meu coração, a minha vida, e peço e clamo com todo o meu coração que a minha família seja abençoada por Ti. Eu renuncio a Satanás e eu quero a Tua presença no meu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, quando eu estava falando aqui, me vinha uma voz. Como que eu vou viver isso? Os sacramentos. Viva os sacramentos dentro da Igreja Católica. Procura saber o detalhe de cada sacramento e viva ele na sua vida. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém.